Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e claro que hoje é noite de Copa do Brasil, noite do Grêmio garantir a passagem da fase para a fase das quartas de final contra o Juventude, até um empate garante o Grêmio na próxima fase. E eu tô muito esperançoso com a dupla formada por Juventude, por velocidade, por improviso, PP e Ferreira e PP. Não estou nem falando do Diego Souza lá na frente, porque esse já é mais o jogador de posicionamento, o jogador da experiência. Mas eu estou muito confiante nessa dupla de PP e Ferreira, de extremas, de velocidade, de improviso, para que o Grêmio não apenas empate, mas que vença o jogo contra o Juventude hoje à noite, lá no Alfredo Jaconi. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Antes disso, galera, vocês sabem que o canal do Bagé aqui tem uma parceria com o OneFootball, que é o aplicativo mais completo de futebol do mundo. Você vai aqui no link da descrição do vídeo, clica, vai direto para o OneFootball, tudo de graça. E detalhe, o OneFootball, que já era a casa da Bundesliga, o campeonato alemão, uma das principais ligas do futebol europeu, você assiste de graça. Agora também a casa da Ligue 1, que é a casa do Neymar, o campeonato francês. Então você pode acompanhar tanto a Bundesliga quanto o campeonato francês, clicando aqui, vai aqui no link da descrição do vídeo, clica, vai direto para o OneFootball, resultados, estatísticas, vídeos, tudo sobre aquilo que você quer acompanhar do seu time em qualquer parte do mundo e agora a casa da Bundesliga e também da Ligue 1, o campeonato francês. Vamos para o time do Grêmio. Eu não acredito em nada diferente do que eu vou dizer agora. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Isaac, Ferreira, PP e Diego Souza. E agora a gente vai trocar uma ideia sobre essa formatação de time. Não é muito diferente do time que jogou, por exemplo, a primeira partida. As laterais do Grêmio, ultimamente, têm sido, quem sabe, a grande surpresa, né? Porque o Renato, geralmente... teve um jogo agora recente que ele até escalou o Diogo Barbosa e escalou também o Orejuela. Isso aconteceu no jogo agora contra o Red Bull Bragantino. Mas, normalmente, o Renato, quando utiliza o Bruno Cortez, que é um lateral que segura um pouco mais, ele coloca pela direita o Orejuela, que é o lateral que sai um pouco mais. Quando ele opta na direita pelo Vitor Ferraz, que segura um pouco mais, ele põe na esquerda o Diogo Barbosa, o jogador que sai mais. Mas eu estou apostando que hoje ele vai começar com o Orejuela, porque o Orejuela vai dar um pouco mais de suporte para essas investidas do Ferreira. O Ferreira está recebendo mini sequências, micro sequências, para usar um termo do futebol agora, que são as microlesões, as microjogadas, enfim. Por quê? Porque o Ferreira ele tem entrado em parte finais dos jogos, mas ele está recebendo em algumas partidas a possibilidade de começar jogando. E por mais que o Renato cobre, e eu até acho normal, que o Renato vai ter algumas cobranças muito maiores com os mais novos do que com os cascudos, porque os cascudos já passaram por algumas etapas que os mais jovens ainda estão passando. O Ferreira é um jogador de muito improviso, de muita velocidade, só que o Ferreira é um jogador que consegue, ele não se limita a essa jogada extrema, essa jogada do beirada, essa jogada do jogador mais aberto. Ele fecha por vezes por dentro, ele gosta de pisar na área, e para mim a principal função do Ferreira, a característica do Ferreira, que pode ser muito útil, principalmente nesse momento que o Grêmio não está jogando aquilo que a gente sabe que o Grêmio pode jogar, é a capacidade do drible, do improviso. O Ferreira não tem medo do drible. O Ferreira não tem medo de, daqui a pouco, mesmo recebendo oportunidades em quantidade menor do que outros jogadores, ele não tem o medo de errar. Ele não tem o medo de provocar a jogada, que é algo muito parecido do PP. Claro que o PP tem um diferencial todo hoje em relação ao time do Grêmio, porque disparadamente ele é o grande protagonista do Grêmio. O PP é aquele jogador que, quando recebe a bola, a gente tem a esperança que ele consiga fazer a jogada diagonal, finalizar, e a finalização do PP é de uma capacidade, de uma precisão que assombra, porque dificilmente ele chuta a bola fora do gol. Ou o goleiro vai pegar, ou ele vai tirar do goleiro. E essa qualidade chama atenção. Bom, vamos chegar no Diego Souza, tá? A gente sabe que vai ter o Thuram no banco, que o Thuram, quando entrou, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, ele melhorou porque ele tem uma capacidade, uma explosão física muito maior em relação ao próprio Diego Souza, mas começa com o Diego Souza e a gente não pode esquecer as coisas boas que o Diego Souza já fez pelo Grêmio. O Diego Souza tem a capacidade da bola aérea, o Diego Souza tem a capacidade da jogada do pivô, o Diego Souza tem a capacidade de, por vezes, sair da área e aproximar dos atacantes. Então, quando você tem uma formação de time com o PP, com o Ferreira e com o centroavante centralizado, você tem naturalmente essas duas opções de repente, uma surpresa para o teu adversário. Porque eu posso jogar
com o ataque de velocidade, inclusive alternando posições do Ferreira com o PP, eles por vezes trocando de posição da direita para a esquerda, mas eu também tenho a possibilidade de abertura desse flanco, a jogada de linha de fundo e, consequentemente, a bola aérea para o centroavante que tem capacidade de impulsão e tempo de bola, que é o caso do Diego Souza. Agora, isso tudo não está combinado lá com o Juventude, né? O Juventude que jogou na Arena foi um Juventude que em determinado momento incomodou o Grêmio, foi um Juventude que perdeu um gol já no final da partida com o Breno, que dificilmente o jogador erraria, e isso teria complicado muito a situação do Grêmio, e o Juventude não tem uma outra alternativa hoje que não seja sair para jogar em cima do Grêmio, porque se o Juventude ficar esperando o empate, classifica o Grêmio para a próxima fase da Copa do Brasil, e o Juventude está muito interessado na próxima fase, por mais óbvio que possa parecer o que eu estou dizendo, principalmente pela questão da grana, o quanto impulsiona financeiramente também a passagem de fase na Copa do Brasil, além de todo, digamos que, o reflexo positivo da vitrine que o time ganha. Mas eu estou confiante no time do Grêmio, num time do Grêmio que sabe que não está jogando bem, e depois da entrevista coletiva do Maicon isso ficou ainda mais exposto, e um Grêmio que tem essa necessidade de jogar e que tem mais time que o Juventude. E se nós estamos considerando a possibilidade do Juventude se abrir, tentar jogar em cima do Grêmio, porque vai fazer uma final de Copa do Mundo dentro da sua casa, naturalmente vai abrir espaço, e aí espaço é o que precisa o Grêmio, principalmente com essa jogada de velocidade do PP, do Ferreira, e eu estou apostando que começa a Orejuela. Então vou cravar o time com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Isaac, que vem jogando muito bem, Ferreira pela direita, PP pela esquerda e lá na frente o Diego Souza. Tá bom? Dá o teu like aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha. Não te esquece que hoje tem live, tá? Antes e depois do jogo eu passo aqui pra gente trocar uma ideia. Abraço todo mundo aí. Não te inscreveu no canal? Se inscreve aí, dá esse moral aí, vamos aumentar a bajezada aqui. Até daqui a pouco.